Bom dia a mais um Café com Terapia. Hoje eu vou anotar logo o conteúdo de hoje, que nós vamos falar sobre vitimização, tá? Vitimização. Anotado, publicado e fixado. Pronto. Bom dia, Paty Tedesco. Que bom ter você aqui. Que alegria, que satisfação. Bom dia, professor Alexandre também, meus dois queridos colegas. Bom dia ao dia de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre vitimização. Só que antes eu vou diminuir aqui um pouquinho o volume desse canto gregoriano, que é uma coisa que eu aprendi com um homem muito especial hoje, que eu tenho acompanhado as meditações dele, que é o Tadashi. Ele ensina numa das meditações que ouvir o canto gregoriano, mesmo que ele fique tocando baixinho durante o dia na sua residência, ele ajuda a mudar as vibrações que surgem, que estão, né? E que a gente acaba entrando. Então, mais uma vez, um bom dia ao nosso café com terapia. Então, vamos lá. Bom dia, Irene. Antes, eu queria, assim, ler um trecho de uma pessoa chamada Erika Jong, acho Jong ou Jong, eu não sei como pronuncia o nome dela. Mas eu encontrei esse texto dela, é um texto pequeno, e que ele diz assim, eu postei até no meu story. Ele diz assim, que você toma a vida em suas próprias mãos. E aí, o que acontece? Não tem ninguém para colocar a culpa, né? E quando a gente não tem ninguém para colocar a culpa sobre o que nos aconteceu, a gente se coloca, então, no lugar da vítima. A gente se coloca, então, neste lugar onde é mais fácil responsabilizar o outro pelo que me aconteceu do que eu realmente tomar as rédeas e responsabilidade sobre tudo que acontece. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje nos nossos 30 minutinhos que temos de bate-papo hoje. Bom dia, Fábio. Excelente tema, né, professor Alexandre? Sim, é um excelente tema, porque a gente não se dá conta e a gente se coloca nesse lugar quase todo o tempo, né? Nesse lugar da vítima. E às vezes a gente se pergunta, mas por que determinada coisa me aconteceu? Ou então, por que isso só acontece comigo? Acontece comigo e não acontece com o meu irmão ou com a minha irmã, ou com um colega, um amigo, né? E tem gente que usa termos bem chulos para falar sobre isso, né? Sobre as coisas que lhe acontecem. Então, primeiro eu queria falar que eu dei uma pesquisadinha na internet, né, sobre a origem da palavra vítima. E aí eu encontrei o seguinte, que está aqui do ladinho escrito, que vítima em latim, a origem é do latim, e significa victios ou victimia, que é quando eu fico, então, no lugar daquele que estou despreparado, estou desprovido. Desprovido do quê? De uma força, né? De uma força de ter para si o controle daquela determinada situação. Então, eu com as minhas anotações, né? Sempre. E traz assim que... e aí eu pergunto assim, qual é a postura que a gente toma diante de determinadas situações? Qual é o lugar? Que lugar é que a gente quer estar quando nos acontece algo que não estava planejado? Ou quando nos acontece algo que a gente pensou que poderia ter sido de uma outra forma, de uma outra maneira? Qual é o lugar em que eu me coloco, né? Então, e também o significado no latim de victus ou victimia seria o vencido, né? Então eu estou vencida, eu estou vencido.
Eu me coloquei nesse lugar de vítima, então eu me sinto vencido ou vencida diante do que me aconteceu, do que me acontece, né? E partindo então desse significado trazido dentro da origem da palavra vinda do latim, podemos então assumir essa postura de vitimização, né? E aí é adotado, e esse sentimento, ele é adotado pela pessoa que se sente diminuída ou se sente vencida, né? Então, eu me sentindo vencida ou diminuída, eu responsabilizo o outro pelo que me aconteceu. E é muito comum a gente se colocar neste lugar. E quando a gente se coloca neste lugar, eu trago para a nossa reflexão de hoje, lembrar então das nossas criancinhas internas, né? Que até foi a meditação que a Paty Tedesco colocou hoje no canal dela. Eu vou e me coloco no lugar da minha criança, a minha criança ferida, ela pula na minha frente e eu então acesso aqueles sentimentos que a criança fixou. E eu falo de vez em quando aqui no café, né? A nossa criança, ela existe no nosso inconsciente e ela pula na nossa frente quando eu me sinto ameaçada ou quando eu me sinto ameaçado diante de alguma situação que não estava no meu script de que acontecesse, né? E aí é muito fácil a gente cair na armadilha da vitimização. É muito fácil. E talvez seja até um pouco simples, cômodo ficar neste lugar da vítima, né? Sabe que eu lembro agora assim de uma bengalinha que a gente fica usando ou que a gente faz questão de usar porque é mais fácil. Porque é mais fácil ficar nesse lugar da vítima do que, de fato, assumir as rédeas do que me aconteceu. E olhar e pensar por que eu estou vibrando nessa sintonia que me atraiu essa situação. Qual é a vibração em que eu me coloco? Né? Essa mesma pessoa que eu mencionei no início, Tadashi, se eu não me engano, o nome dele é esse, porque ele é de origem japonesa, ele trouxe hoje uma meditação que eu achei muito interessante, que é sobre a fé. Né? Então ele fala assim, que a fé, na verdade, não é pelo que você espera que vai acontecer, mas sim você agradecer pelo que você já tem. Né? Nós, quando eu falo você é nós, eu me incluo em tudo que eu falo para vocês, eu me incluo. Eu não estou acima de ninguém, estamos todos no mesmo patamar. Esse lugar em que eu estou, a fé, de acordo com as palavras do Tadashi, né, seria isso. Então, a fé seria isso, eu agradecer sempre pelo lugar em que eu me encontro. E aí eu penso assim junto com ele, né? Porque se eu me encontro neste lugar, é porque eu atraí este lugar. E ao invés de eu perguntar por que isso está me acontecendo, ou por que isso só acontece comigo, eu então pensar um pouco diferente, que seria por que eu atraí isso? Em qual vibração, em qual sintonia do rádio eu estou marcando, colocando, para eu atrair para mim esse tipo de situação. Ou então, eu atraio para mim esse tipo de situação e ao invés de me colocar no lugar da vítima, ao invés de me colocar nessa vitimização, eu assumir as rédeas e dizer assim para mim, eu já sou o sucesso do meu pai e da minha mãe. Porque eu nasci, porque eu respirei, eu tomei a vida e eu tomo a vida todos os dias, do jeitinho que ela se apresenta. E seguro as rédeas do que me acontece, vibrando em outra sintonia, vibrando numa sintonia mais elevada, para eu poder então me identificar com quem está nessa mesma sintonia.
Senão eu vou só me identificar com as sintonias mais baixas e de vibração mais baixa. E normalmente a vibração mais baixa é aquela que me faz ficar no lugar da vítima, que me faz até eu sentir pena de mim mesma, né? E quando eu estou nesse lugar, eu vou voltar ao que eu falei no início, eu me sinto então vencida. É a origem do que traz no latim a palavra vitimização, né? Eu me sinto vencida, eu estou vencida, então eu não posso fazer mais nada, porque eu já estou vencida dentro da questão que se apresenta, né? Vocês podem fazer comentários, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui pra cima. Não tem comentários, tem só os bom dias, né? Bom dia para todos e para todas que chegaram agora. Então é isso, o recado de hoje então seria esse. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Não. As minhas reflexões vieram em cima disso. A gente pode até dizer assim, vocês até podem me perguntar assim, mas Carla, diante do que você falou lá nos primeiros cafés, ou mesmo nas lives noturnas, né? Se todos nós temos uma lealdade a uma memória ancestral, e então eu repito que essa memória no que eu estou vinculada faz para poder me sentir pertencente à família, o que eu posso fazer então, né? Aí eu vou repetir. Eu posso fazer o quê? Olhar para a questão, olhar de fato. Temos várias terapias para tratar disso, mas a constelação familiar, ela traz para a gente, ela nos ajuda a colocar aquela lanterna em cima da questão, fazer emergir aquela lealdade em que nós estamos vinculados, para aí então nós podermos tratar daquilo que a gente precisa ser tratado, né? Muitas vezes a gente sozinho a gente não consegue. Muitas vezes a gente entra num tratamento de espiritualidade para resolver determinada coisa, porém a gente tratou, aliviou aquele momento, agora eu estou bem. Agora eu posso sair do papel da vítima, agora eu posso sair desse lugar. Só que você não olhou de fato. E aí, daqui a pouco, aquilo volta a acontecer. E aí você, de novo, volta a melhorar o seu padrão de vibração, para tentar sair desse lugar da vítima. Só que enquanto, de fato, você não olha mesmo e coloca no lugar como deveria ser colocado, como é importante ser colocado, né? É claro que aqui, enquanto consteladora familiar, eu vou colocar aqui os benefícios que a constelação familiar tem e nos traz. Que é, além de nos ajudar a olhar para o que emerge, para o que vem do nosso inconsciente, poder olhar para aquela situação e dizer assim, eu sinto muito, eu sinto profundamente por ser assim, mas a partir de hoje eu olho para a vida e sigo a vida com tudo o de bom trazido pelo meu pai, pela minha mãe e pelos meus ancestrais. Tá bom? Tem uns comentários aqui que eu quero ler. Começou aqui do professor Alexandre e depois foi a Juliana. Muito bem-vinda, Juliana. O professor Alexandre coloca que ser vítima é muito fácil. O difícil é assumir os nossos defeitos e questões difíceis. Sim, exatamente isso. O difícil é a gente olhar e falar, caramba, errei. Ou me equivoquei. O que eu posso fazer agora para melhorar isso? Aqui no Rio Grande do Sul fala assim, né? Mata no peito. Mata no peito e vai. E assume. Eu acho isso maravilhoso. Mata no peito e assume. Assume que errou, que se equivocou, que poderia ter feito diferente, né? E sempre, sempre dizer para si próprio ou para si própria, eu sinto muito. Tá bom? Deixa eu aqui ver o comentário da Juliana Carvalho, minha querida professora de Geografia.
tem algum tempo de padrão nos relacionamentos das pessoas que costumam se abraçar a essa energia de vitimização? Sim. Ótimo comentário, Juliana. Principalmente nos relacionamentos, né? Vou pegar aqui os meus bonequinhos de novo. Principalmente nos relacionamentos, qualquer que seja ele. Relacionamento de pai e mãe, que é o primeiro, relacionamento entre os irmãos, mas os relacionamentos afetivos são os que mais marcam, né? Quando ficar repetindo esse padrão de vitimização, primeiro é olhar e ver ao que você está, ou a outra pessoa está vinculado numa memória de lealdade, ou do pai e da mãe, sempre vou dizer isso. Porque nós viemos do pai e da mãe, ou do pai e da mãe, ou avô e avó, ou dos ancestrais. Então existe alguma lealdade. Existindo essa lealdade, para eu poder me sentir pertencente à minha família, que é a primeira lei das ordens do amor, né, o pertencimento, eu querendo me sentir pertencente a esse sistema familiar, eu vou repetir o padrão, né? E essa energia, Juliana, que você pergunta aqui, né? Se abraçar a essa energia de vitimização. Quando você percebe que você está abraçada a essa energia de vitimização, o que eu sempre indico, além das constelações familiares, mas a meditação. A meditação ela é uma chave sensacional para a gente poder olhar para si próprio, né? Para poder conectar com as boas vibrações porque a resposta está na gente. O Jung já trouxe isso pra gente, né? A resposta está com a gente. O que a gente precisa fazer, além das ferramentas terapêuticas? A meditação. Tá bom? Espero ter respondido. Se não, fala aqui de novo. Maurício, Irene traz aqui que é realmente fácil ser vítima, mas precisamos deixar de sentir isso e encarar a realidade dos nossos erros. É isso aí. É o que eu falei antes, né? Gente, quando a gente consegue olhar, tomar consciência que o erro foi nosso, ou o equívoco, né? Eu gosto mais de usar equívoco do que erro. Mas quando a gente consegue assumir e poder dizer para a situação, às vezes eu falo nos meus atendimentos, né? Olha, personaliza essa situação. Coloca olhos na situação. Vamos fazer o exercício sistêmico. Fecha os olhos, respira fundo, olha nos olhos da situação que você se equivocou e diz: eu sinto muito, mas a partir de agora eu posso fazer diferente. Em honra ao meu pai e à minha mãe e a todos os meus ancestrais. Vamos ver então aqui mais o professor Alexandre. Como os nossos ancestrais podem influenciar a nossa vitimização? Professor Alexandre, é mais ou menos aquilo que eu falei para a professora Juliana, né? Como que eles podem influenciar? Por esse motivo da lealdade. Eu tenho que identificar aonde que eu estou sendo leal, aonde que eu estou cumprindo com a lealdade para me sentir pertencente a esse sistema familiar que eu amo tanto, né? E é um amor cego, é um amor inconsciente. É tanto amor que eu preciso estar vinculado a algum ancestral. E como que a gente vai conseguir sair dessa vibração com quem eu me identifiquei ancestralmente? Não só através das terapias, é claro que eu vou falar mais uma vez da terapia com constelação familiar, que emerge, traz para a gente aonde estão as questões, as lealdades, e então praticar muita meditação, mudar a postura de vida. E tem mais uma coisa que eu também gostaria de falar, há tempos eu estou querendo parar aqui, e hoje ela não está presente, que é minha colega querida que se formou comigo, a Anéria, que é a alimentação. Sabe? Dependendo do que a gente se alimenta, e
a gente vai mudar a nossa vibração energética, né? É uma coisa que também tem que encarar. Porque se está muito forte essa vinculação, se está muito forte essa lealdade ancestral, então, além das meditações que eu sempre vou indicar aqui, além das meditações, para me ajudar a mudar a minha vibração, o meu estágio de vibração, o que eu ingiro, o que eu como e me alimento, contribui para isso também. Eu não estou dizendo aqui para todo mundo virar vegetariano. Seria ideal, mas eu não vou dizer porque eu tentei e não consegui. Mas mudar a alimentação também colabora muito. Tem tantos sites, né, que falam de alimentação mais saudável. Então, só o fato da gente poder estar fazendo a comida na nossa casa, a nossa comida, com a nossa energia, com os nossos temperos. O professor Alexandre gosta muito de cozinhar, né, professor? E eu também. Os nossos temperos, a nossa mão que coloca a energia naquilo. Então, isso tudo são elementos que vão contribuir para a gente poder mudar essa faixa vibracional e então sair desse papel de vítima. Eu conheci uma pessoa há muitos anos que ela sempre estava nesse lugar e eu tinha muita dificuldade de ficar perto dela por causa disso, e eu nem estava ainda nesse caminho, nesse trajeto da constelação familiar, né? Mas aquilo não me fazia bem, né? Então eu visitava pouco essa pessoa, já era uma senhora. Eu visitava pouco. Mas hoje, com o olhar sistêmico que eu tenho, eu consigo olhar para ela. Ela faleceu até esse ano. Eu consigo lembrar dela e pensar, né, nisso, que a lealdade dela era tão forte ao sistema familiar dela se sentir pertencente ali, naquele sistema, que ela precisava desse lugar da vitimização. Quem sabe assim vão olhar mais para mim e quem sabe assim vão me doar coisas que eu preciso. Né? Então é esse tipo de coisa. Que bom, Juliana, que ficou legal. A Paty Tedesco traz assim, que vir para o adulto e olhar para a criança ferida e acolher ela. É isso aí. Eu já falei isso também numa outra live, né, que eu fiz. Não sei se foi do café ou se foi da noite, mas essa criança ferida, ela tem que ser acolhida pelo adulto que nós somos. Sempre. Porque ela vai pular na nossa frente. Sempre. Acho que até a hora do nosso falecimento, a nossa criança ela vai pular. Vai vir aqui, ó, para frente, pedindo colo, pedindo atenção. E aí a gente olha para a criança e diz assim, olha, agora eu sou a adulta. Agora sou eu quem cuido de você. Não é ninguém mais. Não é mais o meu pai, não é mais a minha mãe, não é mais o meu relacionamento. Sou eu quem cuido de você. E você vai estar sempre no meu coração. Sempre comigo, sempre junto a mim. E aí você dá força para sua criança. E aí ela não vai se sentir tão abandonada mais, porque ela sabe que é você quem vai cuidar dela. Tá bem? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Juliana, fez uma carinha de sorriso, mas eu não consegui entender. Desculpa, foi o corretor, tá? Ok. Acontece mesmo, esses corretores danados, né? A Paty Tedesco também traz aqui que meditação é nos conectar conosco mesmos, né? E a prece é a conexão com Deus, né? Essa é a visão que a Patrícia tem, a contribuição dela aqui no nosso café. Obrigada, Patrícia. E a Irene traz que verdade, mudei a alimentação e me sinto melhor. Olha, que ótimo! É isso que a gente sente, né? Quando a gente muda a alimentação. Eu fui vegetariana há 10 anos. Por 10 anos, desde que os meus filhos foram gerados em ventre vegetariano, né? E, no entanto, o meu filho que mora comigo hoje, que é um taurino, ama carne, né? E daí ele voltou a morar comigo, então eu faço carne todos os dias.
Mas sou eu quem faço, então tem toda uma energia que eu coloco ali em cima daquele animal que eu tô colocando para cozinhar, né? E isso é de cada um, e eu não tô aqui condenando ninguém, ninguém. Me lembrei de uma passagem com Gandhi, eu não sei se é real ou se tá no dito popular, né? Mas diz que tinha sempre uma fila assim muito grande para ir falar com Gandhi, para pedir conselhos para ele, né? E aí vinha uma mulher de mão dada com uma criança e aí ela falava para o Gandhi: Gandhi, fala para o meu filho parar de comer açúcar. O Gandhi não dizia nada e ela ia embora. No dia seguinte ela voltava, aquela fila enorme de novo, e fazia a mesma pergunta. E o Gandhi, de novo, não respondia e ia embora. Da terceira vez ela insistiu mais um pouco, né? E aí, quando chegou lá na frente do Gandhi e perguntou para ele mais uma vez: Gandhi, por favor, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Gandhi então olhou para a criança e disse: criança, pare de comer açúcar. E então a mulher olhou para ele e disse: mas por que você não falou isso antes? E ele respondeu: porque antes eu comia o açúcar. É um recado maravilhoso esse, né? Como falar de algo, como dar orientações de algo que a gente não viveu ou que a gente não vivencia. Portanto, a gente não tem que estar julgando ninguém, porque cada um... Aí vem aquela frase do Elvis Presley, que eu gosto sempre de dizer, né? Cada um vai, calce e ande uma milha com os meus sapatos antes de querer falar de mim. É bem bom. A Fábio, querida Fábio, traz aqui pra gente a medicina Ayurveda. Ajuda muito a compreender sobre a nutrição espiritual dos alimentos. Gratidão, Fábio. Eu não tenho essa experiência e eu acho que as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai seguindo ou recebendo algumas intuições ou mensagens e a gente vai mudando essa energia e daqui a pouco a gente não quer mais se alimentar tanto do açúcar, ou tanto do café, ou tanto do chocolate, ou tanto da carne, né? E aí a gente vai mudando. Valeu pela dica também, Fabiane, sobre a medicina Ayurveda, que a minha amiga Raquel Lucas sempre falou para mim dela também. Gente, se vocês têm mais alguma pergunta ou mais algum rico comentário para hoje, podemos encerrar por aqui. Então, assim, antes de encerrar, eu quero ler uma cartinha que eu puxei essa cartinha ontem, por isso eu trouxe essa reflexão para o dia de hoje, né? Na verdade, quem puxou essa cartinha foi o meu filho, Caetano. E ela diz assim: não quero ser uma vítima, recuso-me a sentir-me desamparado, afirmo o meu próprio poder. É uma frase de Louise Hay. Tá aqui a meditação de hoje, então a reflexão foi a partir dessa carta. Então eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui no nosso Café com Terapia, lembrando que sempre tem uma vaga para você na minha agenda. Se sentir vontade, me procura e a gente conversa, tá bom? Gratidão pela presença de todos e todas e até amanhã. Tchau, tchau.